Vamos mergulhar hoje na história do Apartheid, um sistema de segregação racial institucionalizada que não só definiu a África do Sul por quase 50 anos, mas que deixou marcas muito profundas que a gente vê até hoje. Olha só que interessante. O próprio nome do sistema já entrega tudo. Apartheid. Não era só uma política, sabe? Era uma ideologia inteira baseada na separação forçada, tudo isso escrito na lei. Para a gente conseguir entender esse assunto tão complexo, vamos seguir por 6 partes principais, começando com o que foi esse regime até a gente chegar no seu legado. Então, vamos lá. O que foi exatamente o Apartheid? Basicamente, foi um regime político que durou de 1948 até 1994. Ele pegou a discriminação racial que já existia e a transformou na lei oficial do país. E o ponto central é este aqui. Era um sistema de governo da minoria sobre a maioria. A população branca, mesmo sendo um grupo menor em número, tinha todo o poder político e econômico e impunha suas regras para milhões de sul-africanos negros. Agora, vamos entender como essa separação foi, bem, arquitetada. Porque não era só um costume social, não. Foi uma estrutura montada nos mínimos detalhes, com uma série de leis que controlavam absolutamente todos os aspectos da vida. É importante dizer que a segregação não começou do nada em 1948, mas foi nesse ano que ela virou a política central do governo. As bases já estavam lá, décadas antes, mas a vitória do Partido Nacional foi o que deu o pontapé inicial para uma implementação sistemática e francamente brutal. Essa citação do manifesto do partido é chocante. Ela expõe a ideologia por trás de tudo. Para eles, era uma escolha de vida ou morte. Eles viam a igualdade não como um direito, mas como uma ameaça direta à sobrevivência da raça branca. Isso mostra a profundidade do medo e do racismo que sustentavam o regime. E para transformar essa ideologia em lei, vários pilares foram criados. A Lei de Registro Populacional era a base de tudo, obrigando cada pessoa a ter uma identidade racial oficial. E a partir daí, vieram outras leis que ditavam onde morar, com quem casar e até o tipo de educação que se podia ter. Tá, com as leis em vigor, como era a vida no dia a dia? É aqui que a gente vê o impacto humano devastador de se viver numa sociedade que era, por lei, dividida pela raça. Parem para pensar nesse número. 13%, só isso. Essa era a porcentagem de terra da África do Sul designada para os negros, que eram, mais ou menos, 80% da população. Essas áreas, os bantustões, eram em sua maioria inférteis, inviáveis economicamente. O que isso gerava? Uma dependência total do trabalho nas áreas brancas. E essa desigualdade se espalhava por tudo. Foram criados 2 sistemas paralelos. Para os brancos, serviços de primeira. Para os negros, serviços de qualidade deliberadamente inferior, feitos para manter as pessoas numa posição de subserviência. A educação, por exemplo, foi toda desenhada para limitar sonhos e oportunidades. E a segregação era algo visível, em todo lugar. A humilhação diária de ser barrado numa praia, num ônibus, ou até de não poder sentar num banco de praça. Era um lembrete constante e brutal da hierarquia racial do país. Mas é claro que um sistema tão opressor não ia existir sem resistência. Vamos falar agora da longa e difícil luta pela liberdade, que aconteceu tanto dentro quanto fora da África do Sul. A resistência foi mudando com o tempo. Começou com protestos pacíficos, como a campanha de desafio, mas a resposta violenta do governo forçou o movimento a repensar suas táticas, suas estratégias. Sharpeville foi um divisor de águas. 69 pessoas, protestando pacificamente contra as leis do passe, foram mortas a tiros. E o fato de que a maioria foi baleada pelas costas enquanto tentava fugir simplesmente expôs a brutalidade do regime para o mundo todo e convenceu muita gente, inclusive Nelson Mandela, de que a resistência pacífica sozinha não seria mais suficiente. A pressão internacional se tornou uma arma fundamental nessa luta. No começo, alguns governos ocidentais até hesitaram, por causa da Guerra Fria e do medo do comunismo. Mas o movimento global cresceu. O isolamento econômico, esportivo, cultural, tudo isso ajudou a sufocar o regime e a mostrar para os ativistas que eles não estavam sozinhos. Com a pressão interna e a resistência externa, o sistema começou a desmoronar. Agora a gente chega no desmantelamento final do Apartheid. Esse foi o momento. O próprio presidente do regime do Apartheid admitindo publicamente o seu fracasso. Ao legalizar organizações como o Congresso Nacional Africano, ele abriu a porta para as negociações que finalmente levariam ao fim do sistema.
E então, um dos momentos mais simbólicos do século XX, a libertação de Nelson Mandela representou a vitória que estava chegando, energizou não só a África do Sul, mas o mundo inteiro. Um passo fundamental veio em 1992. O governo fez um referendo só para os brancos, perguntando se eles apoiavam o fim do apartheid. Quase 70% votaram sim. Isso deu a de Klerk a força política que ele precisava para negociar a transição para a democracia com os líderes anti-apartheid. Com o fim do apartheid, começou a tarefa gigantesca de construir uma nova nação, literalmente das cinzas da divisão. E aqui o clímax de toda a luta, o prisioneiro político que se tornou presidente. A posse de Mandela marcou o nascimento oficial da África do Sul democrática, a nação arco-íris. Mas como curar as feridas de um passado tão brutal? A Comissão da Verdade e Reconciliação foi uma tentativa única de lidar com as atrocidades. Ao invés de vingança, o foco foi na verdade, permitindo que vítimas e agressores contassem suas histórias para começar um processo de reconciliação dolorido, mas muito necessário. E a gente termina aqui com uma reflexão. O apartheid como sistema legal acabou, é verdade. Mas o seu legado de desigualdade econômica e social continua muito presente. Derrubar as leis foi o primeiro passo, um passo enorme. Mas a jornada para a verdadeira igualdade, bom, esse é um desafio que a África do Sul continua a enfrentar todos os dias.